Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, continuemos então com as nossas reflexões, a nossa espiritualidade da Quaresma, sob a orientação de São Leão Magno. Hoje nós vamos ter o título da reflexão é Tempo Quaresma, tempo de um serviço mais intenso do Senhor. O Frei vai lendo e vai comentando. Chegamos, pois, caríssimos, ao início da Quaresma, ou seja, um mais aplicado serviço do Senhor, pois comprometendo-nos de alguma forma em uma espécie de competição de obras santas, preparamos nossas almas para combater as tentações. Então veja, São Leão Magno compara este tempo da Quaresma como uma espécie de competição de obras santas. Uma competição, uma luta. Né? E ele diz, preparando nossas almas para combater as tentações. E compreendamos, segue ele, abre aspas, e compreendamos que tanto mais nos aplicarmos à nossa salvação, tanto mais veementes serão os ataques dos adversários. Isto deve ser claro para nós. Quanto mais eu for me dedicar à salvação, à minha salvação, mais eu sofrerei ataque dos meus adversários. E continua São Leão Magno, mas aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está contra nós. E é por ele que nos afirmamos, se confiarmos em sua força. Porque se o Senhor permitiu ser tentado pelo tentador, com isto quis nos instruir pelo seu exemplo, para que fôssemos fortalecidos pelo seu auxílio, porque ele venceu o inimigo, como já ouvistes dizer, apelando para as leis e não pelo uso de seu poder. Quando ele diz apelando pelas leis, apelando a Deus, a palavra de Deus. Ele, sendo filho de Deus, nos mostrou que seguindo a lei de Deus, seguindo os mandamentos, né? Seguindo aquilo que Deus pede para nós, nós vamos vencer. Ele continua, porque ele venceu o inimigo, como já ouvistes dizer, apelando para as leis e não pelo uso do seu poder. Sim, porque ele era filho de Deus, ele poderia ter estalado os dedos, poderia ter dito saia daqui e o inimigo ter saído, mas no entanto ele quis mostrar para nós como que nós temos que fazer. Desta forma, continua São Leão Magno, desta forma ele honrava sobremaneira o homem e punia mais severamente o adversário, pois que o inimigo do gênero humano era vencido por ele não tanto enquanto Deus, mas enquanto homem. Veja, isso é muito importante, isso é muito bonito. São Leão Magno está dizendo que o Filho de Deus, durante a tentação, quando o mal vem tentá-lo, o Filho de Deus utiliza da lei de Deus para nos mostrar que nós podemos vencer, nós sendo homens, nós podemos vencer o mal seguindo a lei de Deus, tendo a lei de Deus em nosso coração. Na prática, ter Deus em nossos corações. E ele mostrou, enquanto verdadeiramente Deus, claro, enquanto verdadeiramente homem, que é capaz sim de vencer o mal. E continua São Leão Magno. Portanto, ele lutou para que nós pudéssemos lutar em seguida. Ele venceu para que nós, da mesma forma, vencêssemos. Caríssimos, não existe nenhuma obra de virtude sem a experiência da tentação, nenhuma fé sem provações, nenhum combate sem inimigo, nenhuma vitória sem compromisso. Isso é muito forte, deve ser muito claro para nós. Deixa eu repetir o que São Leão Magno está nos chamando a atenção. Não existe nenhuma obra de virtude sem a experiência da tentação, nenhuma fé sem provação, nenhum combate sem inimigo, nenhuma vitória sem compromisso. Esta nossa vida está posta no meio das dificuldades e dos combates. Se quisermos ser vencedores, é preciso combater. Eis porque o sábio Salomão escreveu, Sabedoria 2, capítulo 2, versículo 1. Meu filho, entrando para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a tentação. E segue São Leão Magno. Com efeito,
Este homem pleno da sabedoria de Deus, sabendo que o esforço religioso comporta duros combates e prevendo as incertezas do combate, sabe antecipadamente que será preciso combater. É preciso, isso tem que ser claro para nós. Tem que estar preparado para o combate. E termina a reflexão de hoje, São Leão Magno, dizendo o seguinte: porque se o tentador atinge uma alma ignorante, deve-se temer que ele possa ferir mais rapidamente a alma despreparada. Vou repetir. Porque se o tentador atinge uma alma ignorante, que não sabe, que desconhece, deve-se temer que ele possa ferir mais rapidamente uma alma despreparada, uma alma que não tem a percepção deste combate, não sabe que existe esse combate. Para o louvor de Cristo. Amém. O Senhor onipotente e misericordioso nos conceda alegria e paz, emenda de vida, tempo de fazer sincera penitência, graça e consolação do Espírito Santo e perseverança nas boas obras. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.